Olá, pessoal! Essa daqui é a segunda aula sobre o movimento circular uniforme e nela serão gravados a resolução de 3 exercícios. Vamos começar com esse daqui que fala do globo da morte. O globo da morte é formado por um gradeado de aço em forma de esfera, onde motociclistas exibem velocidade num raio de 2,5 metros. Após algumas voltas em torno da base, um motociclista consegue completar uma volta atingindo o ponto mais alto da esfera de ponta cabeça, desafiando a gravidade. Qual é a velocidade mínima que o motociclista deve imprimir à moto para passar no ponto mais alto em segurança, sem perder contato com a esfera de aço, né? Então, o globo da morte, né, que tem muito em circo, em shows, às vezes, né, ele tá interessado nesse ponto mais alto, que é quando o motociclista tá de ponta cabeça. Então, fazendo o diagrama de corpo livre, a gente vê que tem a força-peso, a gravidade da terra puxando o corpo para baixo, e como o chão está no teto, né, a força de contato também é apontando para baixo. Tudo bem? Então, aqui não é uma força puxando eles, são duas, né? Por isso que fala que é um desafio à gravidade, é mais perigoso mesmo, tudo bem? Porém, é uma trajetória circular, né? Então, se é uma trajetória circular, força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. E aí, lembra, na videoaula anterior, a gente conversou sobre uma convenção. Forças que apontam para o centro são positivas e se tivesse alguma força contrária seria negativa. Como as duas apontam a favor do centro, tanto a normal como o peso são positivas. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração centrípeta e a aceleração centrípeta é v² sobre r. Tudo bem? Pessoal, ele quer que a gente calcule a velocidade mínima para o motociclista não perder o contato com a esfera de aço. Só que aqui é aquele exercício que é mais fácil fazer a resposta ao contrário. E se o motociclista perder o contato com o chão? A gente vai resolver ao contrário e depois a gente volta para a pergunta, tudo bem? Se o motociclista perder o contato com a esfera de aço, ou seja, se ele não encostar mais aqui em cima, quem não existe mais é a força normal. Então, a força normal vai a zero. Lembra que para a força existir, os dois corpos têm que estar interagindo, eles têm que estar encostando um no outro. Se um já não encosta mais, ela é nula, tudo bem? Então, o que aconteceria com a minha equação física? Se minha normal for zero, porque eu não encosto mais, o que me sobra? Me sobra que o peso vai ser igual a mv² sobre r. O peso é massa vezes gravidade. Nota que a massa do lado direito cancela a massa do lado esquerdo. Aí eu vou multiplicar em cruz, em x, né? Então, vai ficar v² é igual a g vezes r. Só que eu não quero v², eu só quero v, então eu faço a raiz quadrada. A gravidade é 10. E o raio, ele falou que era uma esfera de 2,5 metros de raio. E aí, quando eu termino essa conta, vai dar raiz quadrada de 25, que dá 5 metros por segundo. Então, aqui, gente, a minha velocidade tem que estar no mínimo acima desse valor para eu não perder o contato. Porque se eu ficar nesse valor para baixo, eu perco o contato, a moto cai. Se tiver uma velocidade acima, né, desse valor, o motociclista consegue fazer o movimento e ter êxito na sua apresentação. Tudo bem? Vamos para mais um exercício, né? Então, a gente já viu um exercício onde a força de atrito era a força centrípeta. No exercício da aula anterior e nesse, a normal e o peso são a força centrípeta. No próximo slide, eu queria colocar um exercício para vocês que tem um pouquinho de teoria nova. Mas essa teoria, ela não é abordada nas questões de Física 1. Fiquem tranquilos, eu dou minha palavra que essa formulação não vai cair na atividade 5.
tudo bem? Mas isso daqui vocês usam muito em Física 3. E quando chega lá em Física 3, o professor assume que o pessoal da Física 1 lhe ensinou. Então, eu não falar, eu não citar, eu posso estar te prejudicando mais à frente. Então, o que a gente tem aqui, né? Será que a gente consegue reescrever essa fórmula da aceleração centrípeta de uma maneira diferente? Então, para eu reescrever ela diferente, eu teria que conseguir reescrever um desses dois termos. Então, eu vou propor da gente reescrever a velocidade. Lembra que velocidade é ΔS pelo ΔT? E se a gente for pensar no movimento circular, a fazer uma volta completa, quanto que eu andei ao longo de uma volta completa? Não é o perímetro da circunferência? E o perímetro de uma circunferência é 2πr. E a gente chama na física o tempo de uma volta completa, a gente chama de T maiúsculo, que é o período. Então, nota, gente, que T maiúsculo pode ser a tração ou a tensão da mecânica, mas o T maiúsculo também pode ser o tempo de uma volta completa, que é um período de revolução. Tudo bem? Então, se a gente substituir, então eu pego a minha fórmula da aceleração centrípeta e no lugar do V, eu vou reescrever essa nova minha formulação. Tá vendo? Em roxo, reescrevi em roxo. E aí é brincar de matemática, né? Aqui esse termo tá todo ao quadrado, então vai ficar 4π ao quadrado vezes r ao quadrado, o período vai ficar ao quadrado no denominador vezes o raio. Percebe que esse raio de baixo vai cancelar o ao quadrado do raio de cima. E o que sobra é 4 vezes π ao quadrado vezes o raio dividido pelo período ao quadrado. Então, essa daqui é a nova formulação para a gente calcular a aceleração centrípeta. Em geral, lá em Física 3, o professor vai estar mais interessado em calcular o período. Então, se nós isolarmos o período aqui, né, só multiplicar em cruz, lembra que o período estava ao quadrado, então tem que tirar a raiz quadrada, a gente chega nessa formulação para calcular o tempo de uma volta completa. Antes de eu chegar lá em Física 3, professora, tem como eu fazer a aplicação desse conceito em um exercício de Física 1? Tem. Em cima de uma estação espacial girando. Então, vamos ler aqui o exercício do Sears. Um problema para a vida humana no espaço exterior é o peso aparente igual a zero. Um modo de contornar o problema seria fazer a estação espacial girar em torno do centro com uma taxa constante. Isso criaria uma gravidade artificial na borda externa da estação espacial. Pessoal, quando você lê esse enunciado comigo, você lembra do filme da gravidade ou mesmo Perdidos em Marte? Que quando eles vão viajar dentro de uma estação espacial, que é em formato de anel, e essa estação espacial fica girando. Por que ela fica girando? Para produzir uma força centrípeta que vai simular a força-peso da Terra. Então, quem estiver lá dentro dessa estação espacial vai ficar tocando o chão com a mesma força que tocaria o chão aqui na superfície do nosso planeta. E com isso, ele não teria as atrofias musculares, a perda óssea, os problemas de saúde que ficar em gravidade zero acarreta. Tudo bem? Então, o que ele pede nesse exercício? Se o diâmetro da estação espacial for de 800 metros, né? Então, gente, aqui ele está dando o diâmetro. Lembra que na fórmula é o raio. Então, no exercício, quando eu for substituir o raio é a metade do diâmetro. Então, ao invés de 800 metros, eu vou substituir 400. Tudo bem? Então, se o diâmetro da estação espacial for de 800 metros, quantas revoluções por minuto seriam necessárias a fim de que a aceleração da gravidade artificial fosse 9,8 metros por segundo ao quadrado? Então, ele quer saber o número de revoluções, né, para simular a gravidade da Terra. Lembra? Quando esse anel, essa estação espacial estiver girando e produzir uma força centrípeta,
a força centrípeta vai ser a força peso, a nossa força peso sendo criada artificialmente. Então, a aceleração centrípeta é o G da Terra que está sendo criado. Então, a aceleração centrípeta vai ser 9,8. Perceba que eu estou usando essa fórmula aqui para resolver o problema, né? Então, é só fazer a conta. 4π ao quadrado, o raio é 400, a aceleração artificial que está sendo criada é da Terra, 9,8. Então, essa minha estação espacial, ela demora, né, 40,14 segundos para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Tudo bem? Só que a pergunta da questão, ele não quer a resposta por segundo, né? Porque o período é o tempo em segundos para dar uma volta completa. A pergunta é quantas revoluções por minuto? Revoluções por minuto é o famoso RPM da física. Então, você tem que fazer uma regrinha de 3. O que a gente sabe do enunciado? Que ele fez uma revolução, ele deu uma volta em um período, que é 40,14 segundos. Então, em um minuto, que é 60 segundos, quantas revoluções ele vai ter dado? Então, eu vou fazer uma regrinha de 3, vou multiplicar em cruz. E quando eu acho o valor do x, eu vejo que ao final de um minuto, ele fez 1,5 revoluções. Né? Então, ele deu um pouco mais de quase uma volta e meia em torno do eixo, ao final de um minuto. Tudo bem? Pessoal, essa daqui, na verdade, esse daqui era um exercício adaptado, eu só fiz a letra A do exercício, ele tem a letra B, que é fazer o mesmo raciocínio, só que simulando a gravidade de Marte. Então, como é só pegar, ele dá o valor lá da aceleração da gravidade de Marte, você vai substituir e vai repetir todo o procedimento. Então, fica aí de lição de casa para você, tudo bem? O último exercício, o terceiro, de novo, a gente vai correlacionar com a força centrípeta, utilizando as nossas fórmulas tradicionais, tudo bem? É um exercício indireto, requer um passo duplo aí de raciocínio. Então, o que ele fala aqui, ó? Na figura, um carro passa com velocidade constante por uma colina circular e por um vale circular de mesmo raio. Então, vai ter uma colina e vai ter um vale de mesmo raio. No alto da colina, a força normal exercida sobre o motorista pelo assento do carro é 0. A massa do motorista é de 70 quilos. Qual é o módulo da força normal exercida pelo assento sobre o motorista quando o carro passa pelo fundo do vale? Então, a pergunta da questão é calcular a força normal no fundo do vale. É essa a pergunta. Então, eu vou ter que fazer o diagrama de corpo livre quando o carro estiver passando pelo vale. E tomei aqui a liberdade de fazer o desenho aqui. Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre? O carro está no planeta Terra, puxa ele para baixo, está encostado no chão, o chão empurra ele para cima. Tudo bem? Então, vamos aplicar a força centrípeta, né? Força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Vocês lembram da regrinha da conversão? Quem que é positivo, quem que é negativo? Qual das duas forças que aponta para o centro? Porque a força que aponta para o centro é positiva. Então, percebe que para o centro da circunferência da curva, quem aponta para o centro é a normal. A normal é positiva e o peso aponta para fora, atrapalha o movimento, então ela é negativa. A normal do vale é positiva e o peso é negativo. Isso aqui é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. Como eu quero saber quem é a normal do vale, é só isolar ela do lado esquerdo. Então, o peso que era negativo vem para depois do igual positivo. Lembrar que peso é massa vezes gravidade. E aí, gente, o nosso senso comum diria, vamos substituir os dados. Ele deu a massa, ele falou que a massa do motorista é de 70 quilos. A gravidade é 10. Esse termo dá para calcular. O problema é que não foi dado no enunciado, deem uma olhada. O único dado numérico que ele deu é a massa. Ele não forneceu nem a velocidade, nem o raio. Tudo bem?
Mas, de novo, no exercício, ele faz uma referência quando o carro está em cima da colina. E ele fala que no alto da colina, aqui ó, no alto da colina, a força normal sobre o motorista do carro é 0. Então, será que essa informação me passa alguma maneira de fazer a conta que eu estou precisando? Então, eu vou olhar o alto da colina para tentar achar esse valor. Tudo bem? Então, vamos olhar quando o carro está passando aqui em cima. Fiz a representação do diagrama de corpo livre de novo. Não importa se eu estou no alto da colina ou no vale, tem a força-peso que puxa o corpo para baixo. Como tem uma força de contato, o chão empurra o corpo para cima. Força normal é sempre perpendicular à superfície. Nota que aqui tem que aplicar a regrinha de convenção. A força-peso é positiva, porque ela aponta para o centro da circunferência. E a força normal é negativa, porque ela aponta para fora do centro. Tudo bem? Isso aqui é massa vezes aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta é V² sobre R. Gente, no enunciado, ele afirmou que no alto da colina a força normal é 0. Então, esse termo aqui, ó, só reescrevi a equação, esse termo vai zerar. Então, o que sobrou? Peso, que é o mg, que vai ser igual a mv² sobre R. A massa do lado esquerdo cancela a massa do lado direito. Então, quem que é V² sobre R? O V² sobre R é exatamente igual ao G. Percebe que eu não tinha esse quadradinho e agora eu sei o valor dele? Então, eu vou voltar e substituir. Então, V² sobre R é exatamente igual a G. Percebe? Substituir essa informação aqui em cima para ver que é igual a G. Então, eu tinha M vezes G mais M vezes G. Então, é 2 vezes massa vezes a gravidade. A massa do motorista é de 70 quilos, a gravidade é 10, então a normal no vale 1.400 newtons. Pessoal, esse daqui compõe, né, o último exercício que a gente queria conversar com vocês na frente de MCU. Se ficou alguma dúvida, coloque lá no fórum ou nas aulas Webex. Obrigada pela atenção.